O uniforme do Santa Cruz terá novo fornecedor. Depois de anos de sofrimento com a Volt, agora chegou a vez da Reebok, empresa que hoje fornece os uniformes do Botafogo. Muito bonitos, por sinal, tá? Não é porque eu não torço pelo Botafogo que eu vou dizer que os uniformes são feios. Isso já mostra que a qualidade dessa empresa é muito superior à da Volt, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, trazer alguns dados porque a Volt, né, saiu. A gente já sabe que ela é uma empresa péssima, tinha péssimos produtos, tratava muito mal a torcida do Santa Cruz, que merecia muito mais respeito, mas isso acabou não acontecendo. E por que a Reebok entrou nesse negócio e quis patrocinar o Santa Cruz fazendo suas camisas? Bom, antes eu queria dizer para vocês que eu vou pegar uns dados do passado para justificar essa minha linha de raciocínio, tá certo? Primeira coisa, falando um pouquinho sobre a Volt, para dar um pequeno disclaimer, né, para uma pessoa que tá pulando aqui de paraquedas, e você pode até confirmar se foi isso mesmo ou não nos comentários, tá? Fique à vontade. Primeiro foi que a Volt veio para o Santa Cruz em 2021, na gestão de Joaquim Bezerra. A gestão de Joaquim estava mal das pernas, precisava de recursos para trazer jogadores, né? Então o que ela fez? Ela aceitou um contrato draconiano que prejudicava muito o Santa Cruz, em troca de uma boa quantia financeira. Na época, o contrato era o seguinte: 5 anos, R$ 1 milhão por ano, né? E com um aumento de receitas caso o Santa Cruz subisse para divisões. Beleza? Até aí tudo bem. Só que qual foi o pulo do gato? Como o Joaquim estava necessitando de dinheiro, ele precisava de adiantamento. O que ele fez? Ele pediu um adiantamento à Volt e a Volt concedeu esse adiantamento. Então ele adiantou, se não me engano, 2 anos desse contrato. E lógico, a empresa teve prejuízo, porque estava na época da pandemia. E quando voltou os jogos, o Santa Cruz não jogou no Arruda, né? Jogou em outros estádios. A Arruda teve uma capacidade muito reduzida, começou com 3 mil torcedores, aí depois saiu Joaquim, entrou Antônio Luiz Neto, e aí a questão da capacidade do Arruda aumentou bastante. Mas essa projeção, né, essa dificuldade que o Santa Cruz teve de visibilidade, ela acabou atrapalhando a empresa, né, de conseguir ganhos financeiros bem relevantes. Então o Santa Cruz ficou ali oscilando entre a Série D e a Série C, né? No primeiro ano da Volt, o Santa Cruz já caiu. Aí, para piorar, o Santa Cruz ficou sem divisão em 2024. Então a empresa ficou em parafuso. Teve que diminuir custos para ter algum lucro com o restante de contrato que ainda tinha. Então começou a fazer materiais com custos mais baratos. E isso desagradou totalmente a torcida. Os materiais vinham com graves defeitos, né? Por exemplo, o escudo caindo, descolando. Bom, todo mundo já sabe disso. Então, antes de eu falar sobre a Reebok, eu tinha que fazer esse contexto da Volt, né, que era muito importante. Inclusive, teve um atrito entre Antônio Luiz Neto e o pessoal da Volt. Antônio Luiz Neto colocou na justiça para poder tirar a Volt. Acabou que isso não acabou não dando em nada, mas tipo assim, o Santa Cruz cobrou até que a empresa tinha atrasado alguns repasses e tal. Isso acabou, alguém colocou panos mornos e pronto. Enfim, agora vamos voltar à questão da Reebok, né? A Reebok é um caso totalmente diferente. A Reebok é uma empresa internacional, uma empresa famosa e que não precisaria, em tese, oferecer um contrato a um clube de terceira divisão. Veja, não estou falando do Santa Cruz, estou falando de um clube de terceira divisão, tá? Que normalmente um clube de terceira divisão não tem uma projeção nacional, certo? Mas com Santa Cruz é diferente. E vou explicar por quê, trazendo um dado lá de trás. Bom, vamos voltar aos longínquos anos de 2011. Na época, o Santa Cruz tinha sua fornecedora a Penalty. A Penalty fazia os uniformes e tal. E naquela mesma época, em 2011, outras grandes equipes do futebol brasileiro também, a Penalty também fabricava esses uniformes. Exemplo, Vitória, Vasco da Gama, Portuguesa, Náutico, se não me engano, Ceará, se não me engano também o Bahia. Bom, essas equipes, né, ela fornecia um material para essas equipes, né? Se eu não me engano, não sei se o Bahia fazia, tá? Tô dando apenas uma memória aqui, puxei na minha memória. Aí vamos voltar. Então, qual foi o dado que a Penalty se gabava naquela época? O Santa Cruz era o segundo maior clube que vendia as camisas. Então era o seguinte, era exatamente 9.500 camisas por mês,
cerca de 120 mil camisas por ano. Isso é um número absurdo, lá em 2011. Então, o Santa Cruz só perdia para o Vasco da Gama. Eu acho que a gente convém aqui que não tinha como ganhar do Vasco, né? O Vasco é um clube de expressão nacional, tem torcida em todo lugar do Brasil, uma das maiores torcidas do Rio de Janeiro. Lógico, Santa Cruz tem a sua torcida, mas o Vasco é o Vasco, né? Então, Santa Cruz não perdeu para qualquer clube, para ser mais direto. Santa Cruz perdeu para um clube de expressão nacional e um clube grande do Brasil. Bom, 120 mil camisas por mês é um valor muito interessante. Aí vamos lá, a pênalti ficou no Santa Cruz até 2016. E lógico que a empresa, né, como a Reebok, ela tem esse dado em suas mãos. E o Santa Cruz, logicamente, ele apresenta esses dados para essa empresa. Tanto é que várias empresas saíram na mão realmente para fornecer materiais para o Santa Cruz. Eu vou citar apenas algumas aqui, tá? Kelme, Capa, Diadora, Topper, Macron, muitas empresas. E teve outras especuladas, mas essas daí foram as principais. E o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, aceitou a proposta da Reebok. A Reebok ela vai pagar menos que essas empresas. Por exemplo, dizem que a proposta da Topper era mais atrativa financeiramente. Mas o risco que o Santa Cruz corria era o mesmo que com a Volt. Que, por exemplo, a Topper ela se afastou do mercado de futebol. Está voltando agora. E, bom, imagine você pegar uma empresa que está voltando agora, que saiu voluntariamente do mercado, tá? Ninguém obrigou a Topper a sair, mas ela saiu. E aí você pega essa empresa que pode ferrar teus uniformes, fazer um contrato que acaba sendo bem prejudicial. E o Santa Cruz não quer cair nesse erro novamente. Já a Diadora passou pelo Santa Cruz na década de 90, mas o clube não quis. Por quê? Porque eles acharam assim, não, a Volt ela iria ser a responsável pela fábrica que a Diadora iria fazer esses uniformes. Ou seja, não teve negócio, tá? E a Reebok chegou e aí tem toda a questão, né? Que é o seguinte, o Santa Cruz é um mercado muito grande de venda de camisas. Imagine você ser uma empresa do ramo de material esportivo e do nada você entrar no mercado de no mínimo 120 mil camisas por ano. A empresa cresce o olho, qualquer uma. Mesmo o Santa Cruz sendo de Série C. Então, um destaque é esse. O mercado que a Reebok vai ganhar no Nordeste é muito, muito grande. Ou seja, vai abrir espaço para, além da venda de camisas do Santa Cruz, a venda de outros produtos. Porque é isso, é inerente do futebol, né? Enfim, outro dado importante deste ano, tá? Quando o Santa Cruz assinou a proposta vinculante e isso foi divulgado, em uma semana, o Santa Cruz vendeu 3 mil camisas. E, vejam só, não é uma camisa de 179, 199 da Pênalti em 2011, que já era caro pra caramba, sabe? É uma camisa fraca da Volt. Uma camisa fraca da Volt. Uma empresa que a torcida detesta, odeia. Então, veja bem, existe essa questão que precisa ser muito bem avaliada, tá? Então, é um mercado que a Reebok ela vai adentrar, ela vai ganhar um branding, né, muito, muito legal aqui no Nordeste, porque ela vai ganhar um nome, mas brand é nome, sabe? Mas, tipo, um nome, ela não precisa desse nome, mas os produtos da empresa vão chegar muito forte numa área bem popular que é de Recife, né, um dos berços do futebol nordestino. Para falar um pouco mais sobre essa empresa, o contrato é de 3 anos, deve ser anunciado muito em breve. E talvez Santa Cruz encontrou uma das maiores empresas dos últimos tempos. Se eu for aqui catalogar, né, talvez só não seja maior que a Adidas lá no longínquo, né, na longínqua da década de 70, 80, né? Mas enfim. Bom, eu dei esses detalhes todos aqui para vocês sobre a Reebok e essa proposta ao Santa Cruz. O que, que vocês acharam? Vocês concordam, discordam sobre essa questão do mercado que a Reebok vai encontrar, não só patrocinando o Santa Cruz fazendo seus materiais, mas no mercado nordestino em geral?